Olá, seja bem-vindo ao debate. Trabalho intermitente, jornada de 12 horas, férias parceladas. Nas últimas semanas, esses foram alguns dos temas que dominaram as discussões sobre a reforma trabalhista. Mas o texto, que entra em vigor em novembro, traz outras mudanças polêmicas. Entre as novidades estão pontos como regras para equiparação salarial e de demissão em massa. Desde 2009, a Justiça do Trabalho entende que antes de fazer uma demissão coletiva, o empregador precisa tentar uma negociação com o sindicato da categoria afetada. A prática era um entendimento de jurisprudência e não estava prevista na Consolidação das Leis Trabalhistas, a CLT. Agora, a reforma trabalhista deixa claro que o procedimento não é necessário. Essa é apenas uma das mudanças na legislação que está causando bastante confusão. Enquanto alguns especialistas afirmam que esta é uma modernização necessária da legislação trabalhista, outros acreditam que o texto reduz a proteção aos trabalhadores e precariza ainda mais os seus direitos. O fato é que não só o Brasil está mudando suas leis relacionadas às relações de trabalho. A França tenta atualizar a sua legislação, mas vem encontrando aí forte resistência popular. Em 2012, já o governo espanhol também aprovou uma reforma trabalhista usada como principal referência para um novo modelo brasileiro. Já um ano antes, Portugal havia mudado seu conjunto de leis. O debate de hoje aqui quer saber o que a experiência desses países pode ensinar ao Brasil. Vamos discutir também que mudanças nas relações trabalhistas estão previstas na nova legislação e qual é o papel do Estado na regulação das relações de trabalho. Para essa conversa, recebemos aqui no estúdio hoje o Leonardo Rabelo, que é doutor em Direito e coordenador do programa de pós-graduação em Direito da Universidade Veiga de Almeida. E também conosco está o sócio-diretor do escritório José Ricardo Ramalho Advogados. Bom, obrigado aos dois pela presença, é um prazer recebê-los aqui para poder discutir esse assunto aí que está na pauta não só do dia, mas das semanas, dos últimos meses e até anos, né? Muito foi discutido ao longo da última década sobre a necessidade de uma adaptação das leis trabalhistas no Brasil. Alguns dizem que algumas regras já chegam com atraso, outras que estão completamente fora do contexto. Queria começar ouvindo você, Rabelo, que é especialista em estudar o direito, em lecionar o direito. O que essa nova legislação traz aí de tão diferente assim para as novas regras de relação de trabalho no Brasil? A mudança, ela foi proposta há 20 anos atrás, de atualização, mas ela ficou adormecida esse tempo todo. Ninguém previa que ela fosse ser tirada da cartola e ser votada, aprovada e sancionada em menos de 2 meses. Ninguém podia imaginar, até por conta de uma situação estrutural no país, de crise econômica, de crise política, ninguém podia imaginar que isso pudesse ser feito tão rápido, ou seja, sem uma discussão prévia com a sociedade, com os atores sociais. E algumas, no cômputo geral, existem muito mais institutos em prejuízo do trabalho, do trabalhador, não vou falar de trabalho ainda, vou falar de trabalhador, do que vantagens, né? Você tem algumas possibilidades que eu sempre defendi, como parcelamento de férias, eu não vejo nisso grande problema. O fim do imposto sindical também vai obrigar uma reestruturação sindical, no sentido que os sindicatos vão ter que se sustentar, criar benefícios, programas de benefício, curso de capacitação. Eles vão criar novos modelos, isso também é positivo, e a pessoa fica livre para se associar ou não ao seu sindicato. São alguns aspectos que terminam positivos, mas são 3 aspectos positivos e 87 aspectos negativos, né, no meu ponto de vista. Porque são direitos que vêm desde 1943 sendo conquistados aos poucos, né? E a pedra de toque dessa reforma, que agora já é uma nova lei, não é mais uma reforma, é que o negociado vale sobre o legislado. Mas eu nunca ouvi falar em um empregado que pudesse negociar as condições do seu contrato com o seu empregador. Talvez o Neymar, se disserem para ele, olha, Neymar, você tem que treinar às 7 da manhã. Ele falou, até 7 eu não chego, eu chego meio-dia. Aí fala, Neymar, se você não quiser, você não trabalha aqui. Ele falou, perfeitamente, eu trabalho em qualquer outro lugar do mundo. Nessa inversão de poder, ou de um nível de especialização altíssimo,
talvez você possa falar ou reconhecer alguma possibilidade de negociação. Fora isso, para os trabalhadores normais, é muito difícil. Não, pouquíssimos são os trabalhadores que têm as condições de barganha como teria um jogador aí no nível do Neymar, infelizmente, né? Agora, Ramalho, você concorda? Essa legislação, ela vem no momento equivocado? A gente pensou aqui, como já disse o Rabelo, 43, né? Já faz muito tempo que aquela legislação da CLT já era parte aí da cultura popular, né? Do trabalhador brasileiro saber o que é a lei, que prevê a CLT. Na verdade, poucas legislações no Brasil tinham tanto conhecimento, né, que o cidadão se apropriava dessa lei. Como é que você vê esse momento agora da reforma? Eu vejo com bons olhos. Eu acho que é uma tentativa de evolução. Logicamente que tem algumas coisas que têm que ser ajustadas aí, como bem falou o professor Rabelo. Mas, assim, no geral, eu acho que a priori, assim, de frente, nós temos um choque aí, vamos ter divergências de ideias, vamos ter muita discussão, muito debate, e isso vai se ajustando. Depois o próprio judiciário vai começar a ajustar isso, então vão ter que ser tomadas medidas para poder criar maiores proteções que talvez possam ter sido lesadas. Mas, assim, no geral, eu acho que tinha que haver uma evolução mesmo, para que a gente saísse dessa parada. Nós estamos estagnados, nós temos que criar alguma alternativa para criar mais emprego. E eu vejo isso com bons olhos, porque eu acho que isso vai estimular, porque da gente ver a parte do trabalhador, que é a parte mais fraca, logicamente a gente vai dizer, não, ele não tem como negociar e etc. e tal. Mas se nós vermos a parte também das empresas, nós vamos notar que muitas empresas vão à falência. Se você vê o trabalhador, a empresa paga X a ele, mas juntando com os impostos, isso dá 2X, isso dá quase o dobro do valor que você pagaria a ele. Então, assim, se tiver uma forma de diminuir, se tiver uma forma de lançar esse trabalhador de algum outro mecanismo de trabalho, que você possa economizar de alguma forma naquele investimento que você faz, por exemplo, num transporte, para deixar o trabalhador em casa, ou contratar ele por hora, que poderia diminuir o seu custo, mas ele poderia prestar serviço para várias outras empresas, e aí, juntando isso, daria um salário talvez até maior do que ele poderia receber se estivesse só numa empresa, e com um risco menor também de, perdeu aquele emprego, está acabado. Não, ele perdeu aquelas horas de trabalho, mas ele tem outras horas. Então, assim, eu vejo com bons olhos. Logicamente que isso está sendo bem impactante, porque nós temos uma legislação paternalista. Então, assim, a gente defende o trabalhador. E eu não defendo que não seja de outra forma. A gente tem que defender o trabalhador. Mas também temos que dar mecanismo para que ele possa se desenvolver melhor, para que ele possa negociar melhor. Vai falar assim, não, mas ele não tem força. Logicamente que ele não tem força sozinho, mas isso é um estímulo para que ele se reúna em grupos, para que ele se sindicalize, para que ele busque se tornar forte, para que ele tenha uma negociação. Porque aí, se ele pertence a uma categoria forte, de um sindicato forte, isso vai ser negociado de igual para igual com as empresas, e quando ele for lá fazer aquele contrato individual, ele vai ter que obedecer a umas regras que já foram negociadas. Então, assim, a coisa vai se equilibrar. Lógico que nós vamos ter muitos erros que terão que ser corrigidos, que terão que ser revistos, mas eu acho que, no geral, nós precisávamos disso e isso vai evoluir, sim. Bom, a gente acompanhou aí muito sobre as polêmicas por trás das discussões, e essa discussão sobre a reforma trabalhista no momento em que o Brasil atinge taxas históricas de desemprego trouxe à tona um debate acirrado entre economistas, sociólogos, juristas e tantos outros setores aí. 74 anos depois da criação da CLT, a consolidação das leis do trabalho, não há um consenso entre os especialistas se menos regulação ou uma flexibilização de normas daria impulso ao emprego formal sem perdas na qualidade das condições de trabalho. A gente vai mostrar agora uma reportagem sobre a aprovação da reforma no Senado, quando inclusive houve um grupo de senadoras que ocupou os lugares da mesa diretora no plenário para tentar impedir o início da votação. Se você não conferiu, então veja só como foi. Senadores opositores e governistas reagiram à aprovação do texto base da reforma trabalhista. A lei, que visa reativar o emprego e recuperar a confiança dos mercados, foi aprovada por 50 votos contra 26 e uma abstenção, superando as previsões do governo.
foi extremamente negativo. Nós achamos que essa legislação vem no sentido de retirar direitos fundamentais, direitos históricos, inclusive. Nós vamos entrar com ação direta de inconstitucionalidade contra essa lei. Esse projeto não retira direitos do trabalhador, porque os direitos do trabalhador estão garantidos na Constituição Federal. E isso aqui é uma lei intraconstitucional. O texto foi aprovado após uma confusão que durou o dia inteiro. No fim da manhã, senadoras da oposição ocuparam a mesa e impediram o presidente do Senado, Eunício Oliveira, de prosseguir com os trabalhos. Ele suspendeu a sessão de votação e a luz chegou a ser cortada. Eunício retornou ao local e, sob protestos da oposição, anunciou a reabertura dos trabalhos. O projeto de lei altera mais de 100 pontos da Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT. Após a aprovação no Senado, o presidente Michel Temer afirmou em pronunciamento no Palácio do Planalto que a reforma trabalhista é uma das mais ambiciosas dos últimos 30 anos. Pois é, uma das mais ambiciosas dos últimos 30 anos e, como disse aqui o Rabelo, ninguém esperava que fosse votada aí a toque de caixa, né, nesse tão curto período de tempo. Foi uma surpresa, na verdade, e muito a leitura que eu faço é que esse projeto, essa nova realidade, ela tem muito da realidade norte-americana. Trabalho por hora, uma série de trabalho intermitente, né? Você poder ser convocado 3 dias antes e receber por hora trabalhada. Eu não consigo ter nenhum... Ou seja, mas as pessoas falam, então, se o modelo americano é bom. Não, o modelo americano é bom para os Estados Unidos. A cultura do brasileiro... Quer dizer, quem de nós aqui não ouviu os pais falando, filho, faça um concurso público, o importante é a sua estabilidade. Hoje em dia, um concurso público não é símbolo de estabilidade, não é símbolo que você vai receber seu salário. E todo mundo, o importante é você ter um emprego de carteira assinada. A partir de hoje, isso deve ser uma exceção. Com a nova lei de terceirização, você podendo terceirizar a atividade fim de tudo, o Estado não precisaria mais fazer concurso, as empresas não precisariam mais contratar gente com carteira assinada. Então, isso traz uma precarização que funciona na cabeça do americano, no modelo da sociedade americana, mas que no Brasil demoraria demais para engatilhar e funcionar. Muito disso que o Rabelo está trazendo é o que foi discutido lá em Brasília, né? Então, para falar um pouco mais sobre os trâmites da votação da reforma trabalhista, também sobre o papel de partidos historicamente ligados aos trabalhadores na mobilização popular em torno dessa questão, a gente conversa com o editor do Congresso em Foco, o Fábio Góes, direto de Brasília. Tudo bem, Fábio? Bem-vindo ao debate. Tudo bem, muito obrigado pelo convite. Obrigado a você. A gente viu há pouco aqui uma reportagem mostrando os bastidores do dia que o Senado sofreu um apagão, né, e que houve toda aquela confusão. Como é que você acompanhou? Como é que foi essa tramitação? A gente falava aqui sobre esse processo tão rápido. O que passou por trás lá nos corredores do Congresso para que essa reforma fosse aprovada? Essa reforma, na verdade, faz parte de um tripé, digamos assim, de outras reformas que são como uma espécie de sustentáculo do governo Temer. Ele mobilizou sua base de forma a não deixar qualquer chance de a matéria não tramitar e não ser aprovada, mesmo em meio a tanto tumulto, tanta briga. Me lembro que na Câmara, quando o relator Rogério Marinho ele começava a falar, sempre tinha gente gritando, seja dentro da comissão ou fora. Houve invasão de categorias, houve protestos, chegou um momento que, junto com a tramitação da reforma da Previdência, que essa deve ficar parada mesmo, eles cercaram o Congresso ficou cercado. Então, assim, o governo mobilizou a tropa de choque para assegurar a livre tramitação da proposta. Foi aprovada tranquilamente na Câmara, claro que com muita gritaria da oposição. Quando chegou ao Senado, a gente viu o que aconteceu, né? Teve até senador brigando dentro da Comissão de Assuntos Econômicos. Na primeira sessão foram 3 comissões, né? Que o projeto de lei de 38 tramitou nessas 3 antes de ir para o plenário: Comissão de Assuntos Econômicos, Comissão de Assuntos Sociais e Comissão de Constituição e Justiça. O governo, não só agora, nessa questão da denúncia, o governo mobilizou
a caneta, vamos dizer assim, para aprovar a reforma. Já na época da tramitação da Câmara e agora mais acentuadamente no Senado, a força do cargo de presidente da República, Temer usou à vontade. Essa reforma também envolveu a mobilização de líderes, ameaça, fechamento de questão, com ameaça de expulsão de membros que não votassem a favor da reforma, cargos distribuídos livremente. Então não foi só na denúncia. Agora na reforma trabalhista, nessa última etapa do Senado, o governo se mobilizou muito para aprová-la. Bom, a gente falava aqui também um pouquinho sobre essa questão da cultura do Brasil em relação à CLT. Eu queria ouvir do Ramalho um pouquinho essa questão, né? Como o Rabelo já disse, muito se pegou da estrutura norte-americana, dessa flexibilização. O que pode significar essas novas regras do jogo agora para o mercado de trabalho? O trabalhador brasileiro tendo que se ver frente aí a esses novas formas de acordo, né? Ou tendo menos poder ou mais, como a gente já falou aqui, mas tendo que se acostumar com uma nova regra do jogo na hora de uma contratação. O trabalhador brasileiro ele se adapta muito fácil, né? Então vai haver um choque de adaptação aí, mas eu vejo que vai haver uma adaptação normal. Eu acho que a questão do trabalhador brasileiro hoje vai ser a questão de, como você bem disse no início, isso era uma lei que o trabalhador já tinha se apropriado dela. Todo mundo entendia muito de direito do trabalho, ele entendia dos seus direitos. E hoje a coisa mudou assim, ficou uma loucura, uma confusão e ninguém está entendendo nada por enquanto. Mas daqui a pouco eles vão começar a se adequar. Então, assim, isso vai evoluir. Logicamente, como bem disse o professor Rabelo, a gente está trazendo uma cultura norte-americana, mas a gente tentando adaptar aqui no nosso país de terceiro mundo, onde as relações trabalhistas não são bem umas relações já fortes como são lá, os sindicatos não são fortes como são lá. Então, assim, isso terá que ser fortalecido para que a gente caminhe, porque senão nós não vamos caminhar, nós vamos ficar estagnados, aí sim nós vamos ter uma mortificação aí do direito do trabalhador mesmo. Então, assim, tem que haver agora uma evolução, tem que haver um trabalho, tem que haver uma união dos trabalhadores, cada um na sua categoria, se unir nas categorias, se unir aos seus sindicatos, à sua categoria, para que eles possam brigar de igual para igual com o patrão, porque agora ele vai ter que negociar com o patrão. Então ele vai falar, eu não posso negociar porque eu sou muito fraco. Não, mas você é fraco em um, mas em vários não vão ser fraco. Então, assim, usando aí o exemplo do professor, se o trabalhador brasileiro ele ficar só único, ele não vai negociar. Então, assim, ele não é o Neymar tem um só. Então, ele tem que se unir para ter um grupo para que ele possa evoluir isso. Então, assim, as negociações, elas vão começar e daqui a pouco o trabalhador brasileiro ele não fica calado, ele não fica parado. Então, ele vai buscar os seus direitos, ele vai buscar entender desse direito e cada um na sua categoria, o que vai trabalhar, continuar trabalhando, seguindo as regras, ter carteira assinada bonitinho e vai ter aquele que vai querer, não, eu prefiro trabalhar de casa. Ou nesse então, sentido que você fala, o trabalhador brasileiro ele não fica quieto de fato, né? A gente sabe aí do número recorde que a gente tem de reclamações e processos da justiça trabalhista, né? De fato, eu acho que dos maiores números de processos que a gente tem no país é do trabalhador tentando buscar os seus direitos. Quero voltar a chamar o Fábio, que conversa conosco de Brasília, representando o Congresso em Foco. Fábio, muito tem se falado também a partir dessa derrota, né, da oposição, de ter perdido espaço, aí os partidos historicamente aliados aos trabalhadores tendo perdido essa votação. Fala-se muito também da nova configuração dos sindicatos. Como é que isso está rolando nos bastidores? O que pode estar aí provocando essa dificuldade tão grande aí de os trabalhadores, na verdade, os partidos ligados aos trabalhadores defenderem suas causas? Olha, eu estou percebendo já há algum tempo uma desmobilização das centrais sindicais. Eu acho que elas não falam a mesma língua. Inclusive agora, para a próxima fase, o governo vai mesmo com tanta denúncia, falam em 3 denúncias, mesmo assim, com essa maré negativa, o governo vai querer, já começou a falar, o Carlos Marum, vice-líder do governo na Câmara, já começou a falar para colocar a reforma da Previdência em jogo logo, e é isso mesmo, tem que voltar à normalidade e tal.
E nessa toada, a Força Sindical, por exemplo, que está entre as maiores centrais sindicais do país, já negocia com o Temer uma alternativa ao fim do imposto sindical. E a depender dessa negociação, eles podem, inclusive, voltar a apoiar o governo para aprovar a reforma da Previdência, o que eu acho um tanto improvável. Eu vejo que, por outro lado, a CUT, depois da derrota, né, da reforma trabalhista, também não tem se mobilizado muito. A mais recente greve geral foi bem menos expressiva do que a outra, a primeira desse ano. Então, o que eu vejo é que a falta de união das centrais sindicais, da classe, dos sindicalistas, né, é um contingente muito grande de trabalhadores que são representados nessas duas principais que eu falei, CUT e Força Sindical, só que nem eles entre si estão se entendendo para como agir diante dessa derrota e na eventualidade de uma votação da reforma da Previdência, e também junto não estão se fazendo traduzir por meio de suas representações parlamentares, né? O pessoal do PT, mais de uma forma mais tímida, PCdoB e partidos menores como Rede, pessoal que estão agora nesse campo da oposição, não tenho visto esse discurso afinado, essa estratégia. Não existe uma estratégia eficaz para como reagir a essa derrota grande que eles tiveram na reforma trabalhista, com o fim do imposto sindical, o imposto obrigatório. E é isso, no Senado, na Câmara, não se vê a presença das centrais aqui de uma forma que para eles seria mais eficiente, mais interessante. Rabelo, o Fábio nos traz essa questão de que as centrais sindicais não se entendem nem entre si, nem entendem o que os trabalhadores querem, né? E como a gente tentar compreender essa configuração, né? Historicamente já tiveram um papel fundamental aí na garantia dos direitos dos trabalhadores, na manutenção desses direitos também, e agora parece que junto com essa aprovação há uma confusão aí mesmo na própria organização dessas centrais. Esse é um dos meus assuntos favoritos. Eu tenho um livro que já tem alguns anos chamado Centrais Sindicais, e foi um objeto de estudo no mestrado, e as centrais sindicais nunca receberam imposto sindical. A Associação das Confederações, Federações e Sindicatos, as centrais são voluntárias, elas escolhem a central que ela quer. Na verdade, a central não tem nenhum papel na estrutura sindical formal brasileira, mas tem um papel político fundamental. Na verdade, as centrais elas hoje contam com uma estruturação tão consolidada que elas estão numa agenda propositiva de talvez tentar uma medida provisória que parcele o fim do imposto sindical, porque, na verdade, vai haver uma queda de receita. Mas todas elas se estruturaram muito bem. A gente tem central sindical com 16 milhões de associados, como a pública, que é dos servidores públicos. Então, a estrutura deles hoje é muito consolidada e a dependência deles não é mais do imposto sindical. Ele depende dos sindicatos, que, por sua vez, dependem do imposto sindical. Né? Então, é um jogo casado, mas os interesses são conflitantes. Existem representações no Congresso, tanto da Força Sindical quanto da CUT, enfim, elas têm os seus representantes no poder público, e eu acho que em 2018 talvez elas estejam se articulando para efetivamente participar em formação de bancada. Aí faz mais sentido. Eles estão focando em estruturar uma participação política efetiva pelo Brasil afora. Você imagina, 16 milhões de participantes ou de trabalhadores ligados a essa central. É muito voto. Então, né? é para fazer uma bancada grande. Então, eu acho que o papel das centrais hoje vai se configurar numa ocupação de espaço dentro do Congresso Nacional na eleição de 2018. A gente já está encaminhando para o finzinho desse primeiro bloco do debate. Quero voltar a chamar o Fábio antes de me despedir para ouvir uma conclusão nesse sentido. Fábio, até uma indicação do presidente Temer de que vai aprovar aí algumas medidas provisórias alterando a legislação recém-aprovada. Como é que você vê isso nos bastidores? O que isso significa? A lei já nasce caduca? Eu acho que as palavras iniciais do presidente Rodrigo Maia, do presidente da Câmara, depois, mesmo mais ou menos na mesma linha, o presidente do Senado, Eunício Oliveira, dizendo que, manifestando uma contrariedade em relação à mudança da reforma por meio de medida provisória. Ora, o líder do governo, Romero Jucá, o líder do governo no Senado,
levou uma carta que não tinha timbre oficial, não tinha assinatura do presidente Michel Temer. Foi uma carta praticamente... Estava escrita, mas era como se fosse um acordo oral ali, um acordo de palavra mesmo. E são 6 pontos que, poxa, há quem diga que são dezenas de pontos controversos, muito controversos. Mas veja, gestante e lactante em ambiente insalubre, serviço extraordinário da mulher, acordo individual para jornadas de 12 por 36, trabalho intermitente, que esse nos moldes dos Estados Unidos, como já foi falado aí, que é bem complicado para a nossa realidade. Representantes dos empregados, né, em negociações. Negociação do intervalo ultrajornada, que é uma coisa mais complicadinha, mas também está nesse pacote de sugestões que Jucá assegurou que Michel Temer vetaria. Aliás, desculpa, colocaria numa medida provisória para alterar a legislação. Bem, eu não estou vendo que vai ter aceitação fácil aqui não, aqui no Congresso. Esse acordo foi um acordo para inglês ver. De novo, o Jucá, ele se valendo de sua habilidade inata aqui, reconhecida por todos, inclusive pela oposição, ele conseguiu levar no papo essa aprovação. Esses 6 pontos aí chegando aqui ao Congresso por medida provisória, vai ter uma objeção gigantesca, porque tem muita gente tranquila e satisfeita com essa aprovação. Eu publiquei uma reportagem recentemente mostrando que 75% dos senadores que aprovaram em plenário o projeto de lei 38 são empresários. Isso sem contar os que não declaram ser donos de empresa nas suas declarações à Justiça, e aqueles que também beiram a criminalidade, sim, ao ocultar patrimônio, né? Então, a situação é muito mais profunda do que a gente imagina. 75% legislando em causa própria. Então, eu acho que aqui, quando chegar esse MP, não vai ser aceita, não. Bom, a gente vai continuar acompanhando por aqui, mas por agora, então, Fábio Góes, editor do site Congresso em Foco, muito obrigado por ter participado do debate de hoje. Até a próxima. Obrigado, um abraço a todos. Muito bem. Rabelo Ramalho continua no estúdio aqui comigo, o debate faz um rápido intervalo e volta já. O debate está de volta para falar sobre relações trabalhistas. O número de casos que chegam todos os dias à Justiça do Trabalho foi um dos argumentos do governo para justificar a reforma trabalhista. Somente em 2016, foram quase 4 milhões de processos novos nessa área. No ranking dos motivos mais comuns para o trabalhador entrar na Justiça, estão alguns dos principais itens que o governo alterou com a reforma. No topo estão ações que pedem o pagamento de horas extras, que representam de 16% a 19% do total de processos do tribunal. Outra causa comum diz respeito ao intervalo que deve ser concedido para almoço e o reconhecimento de vínculo empregatício. Bom, para falar sobre esses assuntos e refletir sobre o futuro das relações de trabalho a partir dessas mudanças na lei, a gente conta aqui no estúdio com a presença de Leonardo Rabelo, doutor em Direito e coordenador do programa de pós-graduação em Direito da Universidade Veiga de Almeida. E também conosco aqui no estúdio está o advogado José Ricardo Ramalho. Bom, vocês acham que essa alteração nas leis pode significar aí uma redução nesse volume de carga que existe na Justiça do Trabalho, Ramalho? Você acredita que o número de processos deve diminuir a partir dessa reforma? De imediato, acredito que vai até aumentar, porque vai ser tanta interpretação diversa, né, diferente uma da outra, que eles vão levar isso tudo para o judiciário decidir. Então, assim, eu acho que de imediato a gente vai ter um aumento aí sim. Talvez depois, quando entenderem melhor, mas agora vai ser caos, vai ser caótico, porque todo mundo vai buscar o judiciário para tentar solucionar um problema de interpretação. Então, assim, muitos advogados vão interpretar de maneira errônea e vão levar isso ao judiciário. E aí vai abarrotar isso ainda mais e nós vamos ter certamente um crescimento bem significativo. E o número de interpretações também pode aí estar aberto ao infinito, né, Rabelo? Não é mais a gente pensando, se alguém já tem um contrato que foi assinado na lei antiga, no meio do caminho, muda as regras do jogo, e aí também está aberto a interpretação. Eu não sei se daria espaço para essa ginástica hermenêutica toda, porque a quantidade de institutos ela diminui, né? Então, avaliar os institutos
O que eu tenho visto e observei é que, primeiro, se passou a nova lei do trabalho, né? Eu chamei de reforma trabalhista durante um tempo, agora eu vou chamar de nova lei do trabalho. E aí, em Brasília, eu já tenho ouvido, principalmente no Senado, uma discussão de mas por que precisa ter justiça do trabalho? Agora que já vai ficar uma coisa tão dinâmica, vamos terminar de estudar, eles não ter justiça do trabalho. E aí eu já ouço leio em jornal uma outra proposta de que tem muito servidor público também que não funciona, né? Vamos mexer nessa estabilidade do servidor público. E aí você vê uma agenda neoliberal se instalando completa, porque você pega as empresas, vende, depois você diminui, tira a justiça do trabalho também, e aí você mexe na aposentadoria das pessoas, e você encolhe o Estado diminuindo o servidor público. Quando você for analisar o conjunto de ações, é uma implantação de agenda de livre mercado de verdade, né? Só que essa mão invisível que o Adam Smith falava, ela funciona dependendo de que haja alguém para ser explorado. Todo mundo precisa ter alguém para ser explorado, para essa roda girar, né? Eu fiz uma pesquisa uma vez com empregadas domésticas e a gente descobriu que as empregadas que tinham muitos direitos precisavam de outras empregadas que, por sua vez, não tinham nenhum para tomar conta dos filhos dela. Então, na verdade, tem sempre um escalar social para que essa estrutura se mantenha. E é preocupante quando você pensa que a agenda, que não é uma agenda, mais uma vez, culturalmente naturalizada para o brasileiro, vai ser adotada com tanta... Eu me lembro, na época todos nós nos lembramos, na época das privatizações, olha, mas vai privatizar, planos de demissão voluntária. Isso é uma coisa que cresce o olho do trabalhador. A empresa chega e fala, olha, 500 mil. Aí ele pensa, que maravilha, vou abrir um negócio com 500 mil. Só que ele não é empresário, ele não sabe ser empresário. E aí foi funcionário a vida toda, não tem uma formação para isso. E aí ele quebra. E foi o que aconteceu em 94, 95, 96, que as pessoas terminaram caindo para o mercado do transporte alternativo. Porque o que sobrou do dinheiro dava para comprar uma Towner, uma Besta, daqueles carros de fazer transporte. Fazia uma van de cachorro-quente, né, foi o que explodiu, né, na época. Então, principalmente o servidor primórdios antes de food truck, né? Hoje em dia talvez abrir alguns food trucks por aí. Bom, mas só uma alteração no artigo 6º da CLT, lá em 2011, tratou da indistinção entre o trabalho realizado no estabelecimento do empregador e o praticado à distância, o que inclui o trabalho feito em casa. Dessa forma, a jurisprudência entendia, de modo geral, que o empregado em home office, como também é chamada essa modalidade, estava sujeito aí às mesmas regras dos demais trabalhadores da empresa, como, por exemplo, o controle de jornada, quando isso fosse possível na prática. A reforma trabalhista mudou um pouco essa equiparação de condições no que se refere a alguns temas específicos. Agora é previsto que o trabalho em home office não está mais sujeito ao controle de jornada, o que acaba por excluir esse trabalhador do recebimento das horas extras. Outro aspecto importante diz respeito aos gastos com equipamentos, infraestrutura e despesas em geral para poder realizar o trabalho, ou seja, aquela pessoa que trabalha no computador, que precisa de uma linha de telefone, uma conexão à internet e por aí vai. Com a reforma, a CLT, então, passa a prever que essas despesas devem ser previstas no contrato. Quem fala com a gente agora, então, é quem trabalha de casa, é a Júlia Linhares, ela é produtora de conteúdo em marketing digital. E no caso dela, por uma decisão pessoal, com o nascimento do segundo filho, a Júlia decidiu trabalhar como prestadora de serviço e hoje divide o seu tempo entre o trabalho e a dedicação aos filhos. Bom, chamo agora então a Júlia, bem-vinda ao debate, tudo bem com você? Tudo bem, boa noite. Olá, então Júlia, conta pra gente, você então que tomou essa decisão, né, muito antes dessas discussões todas de nova legislação ser aprovada, como é que você organiza a sua rotina para atender demandas de quem te contrata, né? Você é uma prestadora de serviços, não para apenas uma empresa, então como é que você organiza essa rotina junto com seus afazeres pessoais? Eu tenho alguns clientes, né, então eu trabalho como freelancer para alguns clientes, então eu divido a minha rotina entre o cuidado com meus filhos. Basicamente, eu tenho 2 filhos, um de 4 e um de 6 meses, né? 4 anos e um de 6 meses. Então, na parte da manhã, eu fico com eles, né? Para justamente aproveitar a flexibilidade do meu horário de trabalho.
Na parte da tarde, o meu mais velho está na escola e eu fico com o menor em casa. Então, eu trabalho basicamente quando ele dorme, quando ele para brincar um pouquinho. Mas a grande parte do meu trabalho é justamente à noite, depois que eles dormem, e que eu vou sentar para, de fato, planejar o trabalho ou fazer alguma coisa que exige maior concentração. Entendeu? Bom, Júlia, mas você então que já trabalha nessa modalidade do home office, né, como eu disse, antes dessa nova legislação ter sido aprovada, o que fez de diferença? Você acha que a nova lei trouxe de fato benefícios, né? Que esse é o argumento de muita gente, que na verdade a lei veio aí para se atualizar a situações como a sua, ou como de outras pessoas que já trabalham por conta. Você acha que a lei trouxe benefícios para trabalhadores como você, ou não fez diferença, ou até prejudicou? Não, eu acredito que a longo prazo ela vai ajudar, né? Porque, na verdade, não vai fazer muita diferença você prestar serviço, né? Como home office, ou você está ligado a uma empresa, né? Porque, na verdade, o que fazia diferença você estar ligado a uma empresa eram os benefícios trabalhistas. Uma vez que isso acaba, né? Que essa nova reforma mudou muita coisa, não faz tanta diferença para o trabalhador. Eu acho que até é uma vantagem para quem trabalha como eu, porque vai ter mais flexibilidade de trabalho, vai poder escolher o que faz e como gerencia o seu trabalho. Bom, a gente está vendo algumas fotos, você e seus filhos aqui, de fato são momentos especiais aí que todo mundo que tem que bater cartão de horário, entrada e saída, sempre fica pensando, né? Quem tem família aí, o que poderia estar fazendo se estivesse mais perto dos pequenos. Já volto a falar com você, Júlia, quero trazer esse ponto aqui para o estúdio. Como é que vocês veem isso em relação a situações como a da Júlia, né? Ela não presta serviço apenas para uma empresa, é uma prestadora de serviços para diversos é uma fornecedora para diversas empresas, na verdade. Como é que isso pode estar trazendo benefícios como ela espera aí a longo prazo, Rabelo? O trabalho como fator de produção, ele sempre vai existir. Independente de qualquer coisa, com lei ou sem lei, o trabalho sempre vai existir. Na verdade, o que saiu prejudicado nisso foi o emprego, né? O trabalho, como o da Júlia, que trabalha em casa, e o home office sempre foi, há um bom tempo ele vem sendo desenvolvido, até porque ele é uma economia para a empresa, né? A pessoa normalmente gasta a luz dela, gasta a comida dela, o espaço físico dela, que é computado no custo, ela também não gasta. E termina sendo uma solução muito comum hoje em dia. Na Espanha já existe, e aqui no Brasil também, alguns funcionários públicos que estão trabalhando de casa, que termina sendo economia para todo mundo. Só que a partir do momento que você não coloca um limite de hora e não pagamento de hora extra, isso pode ser um tiro no pé, porque a pessoa pode ser demandada a ficar logada no computador 12, 13, 15 horas por dia, porque está dizendo que, não, mas não paga hora extra, mas o limite da jornada continua sendo 8. Aí eu vou concordar com o Ramalho, que eu acho que vai ter que precisar haver algum entendimento nesse sentido. Se você aplica... Porque o que acontece com a Júlia? Ela tem um trabalho, ela tem, aliás, mais de um, porque ela tem alguns clientes. Isso vai ser cada vez mais comum, as pessoas terem muitos clientes e muitos trabalhos. O que vai ser incomum é uma pessoa ter uma carteira assinada. Isso vai ser cada vez mais incomum. Na verdade, o trabalho vai ocupar o espaço do emprego. E essa mudança de paradigma é que eu acho que vai ser o grande desafio de adaptação cultural. O Ramalho falava isso no primeiro bloco, né? Sobre a pessoa poder ter a possibilidade aí de ter mais de uma relação de trabalho, mas não vai ter aquele emprego, ou não vai ser vinculado a apenas uma empresa, mas a gente está maduro já para essa nova mentalidade, Ramalho? Eu não vejo maturidade de imediato, mas eu vejo que tem que haver uma adaptação aí. Até a própria Júlia disse, olha, isso a longo prazo, eu também vejo assim. Há um prazo bem razoável, acho que a gente vai ter uma adaptação e aí sim as pessoas vão começar a vivenciar isso vai virar uma rotina e eles vão criar mecanismos de desenvolvimento disso. Agora, de imediato, isso vai ser realmente um baque, vai ser um baque de interpretação, vai ser um baque vai ser um susto, o trabalhador vai, não, perdi todos os meus direitos. A gente vê aí muitas tiragens, a nova reforma é como se fosse assim, uma escravidão, um negócio assim. Não, na verdade não é bem isso, mas a gente, logo no primeiro impacto, a gente pensa nisso. Mas com essa adaptação, um prazo bem razoável aí,
eu acho que nós vamos ter uma melhoria, uma extensão aí no nível de emprego e as pessoas vão se adequar melhor. E tem que aprender, eu acho que o Brasil tem que dar um passo mais à frente. Tem que dar um passo. E esse passo tem que ser dado por todos os cidadãos, inclusive o trabalhador. Ele não pode ficar esperando só que o judiciário resolva o problema dele, que ele fique restrito à CLT, que os direitos dele sejam só aquele restrito naquele ambiente. Não, a gente tem a Constituição aí para defender os direitos do cidadão. Então, assim, a gente tem uma série de outros direitos que vão ser garantidos e o cidadão tem que sair para a briga, o brasileiro tem que sair para a briga e a gente tem que fazer esse país evoluir. Muito bem. Júlia, você, enquanto uma pessoa que tem trabalho, como já falamos aqui, mas não tem essas garantias, como a gente já falava aqui ao longo do programa, que muitos brasileiros estão acostumados, né, a ter o 13º, a ter ali os seus direitos recolhidos. Como é que você, enquanto autônoma, consegue se organizar em relação a isso? Aí eu pago minha previdência, eu continuo fazendo tudo, só não tenho aquela questão do contra-cheque, do vale do transporte e do ticket de refeição, né? Que normalmente são os benefícios que as empresas fornecem, né? Esse tipo de benefício eu não tenho, né? Mas eu continuo pagando a minha previdência, por exemplo. Então você autonomamente conseguiu aí se organizar para ter uma estrutura base semelhante ao que uma empresa ofereceria. Exatamente. Muito bem. Bom, Júlia, obrigado por ter compartilhado aí sua história conosco e boa sorte para você e para os pequenos também. Obrigada. Até mais. Até mais. Bom, a gente sabe que os avanços da tecnologia, a gente já falava aqui, né, sobre ter internet em casa, trabalhar de casa, trabalhar remotamente, nos trazem grandes inovações e já há algum tempo os seus impactos podem ser vistos no mundo do trabalho. No setor de serviços, por exemplo, aplicativos e outros softwares têm executado tarefas que antigamente, ou nem há tão tempo assim, só poderiam ser executadas por uma pessoa ocupando um posto de trabalho específico. E hoje em dia você vai lá no celular e resolve tudo sozinho. Bom, há quem diga aí que certas profissões estão virando até programas de computador. E uma novidade aqui na grade do canal Futura traz um pouco dessa discussão e vai além. O pesquisador Ronaldo Lemos, que apresenta o Expresso Futuro, conversou com gente que estuda esse assunto ou que está surfando aí nessa onda da tecnologia e inovação no mundo do trabalho. A gente assiste agora um trechinho, então, no bate-papo dele com o Daniel Karimi, que é do Fórum Econômico Mundial. Veja aí. Do you think we are heading to a world, and I know it's hard to predict, in which people will be working more or less because of technology? I think the technology has always enabled people to get rid of mundane tasks. If you think about the previous revolutions, it's always the task that would go first is the repetition, right? And repetitive tasks that we had to perform on the course of the day. And I think now with the cognitive revolution that is taking place from a digital point of view, I think perhaps we can get rid of some of the mundane mental tasks. A tecnologia vai acabar permitindo que a gente se concentre em coisas mais criativas, de criatividade e menos de repetição. Agora, toda vez que a gente fala em revolução, a gente fala em mudanças, né, políticas, sociais. Então vamos ver o que ele pensa de, por exemplo, as consequências econômicas e políticas relativas a essa quarta revolução industrial. If the technological change is faster than social change faster than the political change, that's where a lot of tension may arise. If we think about it and move in one direction, more or less at one speed, or at least recognize that there will be differences in the speed of change, then perhaps we can really make it in a positive development. We at the World Economic Forum also this year in Davos held a meeting of the technology leaders of these big technological giants that said, look, we understand the technology that we're championing will create significant change, and we also realize that we are responsible. So we're creating a coalition of various really tech giants that will pull their resources together on reskilling, retooling, retasking a lot of their workforce and the broader population. In order for us to take full advantages of technology, we need to remain human.
Pois é, ficou curioso? Então fique ligado aí que o Expresso Futuro vai ao ar toda segunda-feira, 21h, ou qualquer hora. Você pode encontrar aí os episódios no futuraplay.org para assistir quantas vezes quiser. E falando nisso, também é mais uma inovação, né? Se a gente pensasse 10 anos atrás, tinha que esperar na frente da TV, tal horário ali, meu programa preferido hoje em dia. Você vai ali no tablet, no computador, na TV Smart mesmo, consegue ver o que você quiser, a hora que quiser. Agora, uma fala interessante que me chama a atenção desse especialista é quando ele diz que as primeiras tarefas a serem eliminadas são as tarefas de repetição, né? E eu acho que um pouco a gente passou aí ao longo da história por esses momentos, e aqui novamente, né, eu falava de aplicativos que substituem o trabalho do homem. A gente está vivendo esse novo momento, como já foi definido, né? A quarta revolução industrial. Então, o que é o trabalho do futuro? Tem como tentar prever, Rabelo? Nesse momento de quarta revolução, na verdade a premissa é sempre igual, né? A tecnologia avança. Outro dia eu estava lendo um artigo sobre os robôs que fariam o lugar do oftalmologista na detecção de doenças oftalmológicas. Então você colocava o olho, o robô passava milhões de padrões e aí ele olhava e falava, você tem um glaucoma, porque eu repeti milhões de imagens e glaucoma é o que você tem. Só que tem uma coisa que o computador não sabe fazer: lidar com situações não previstas. E o que acontece com a relação entre pessoas, normalmente são situações não previstas. Se aparecer uma doença que não está no banco de imagem daquele computador, ele não vai conseguir dizer que é glaucoma nem o que é, porque ele não vai saber batizar. A maquininha vai travar e vai dar pau. Ele vai travar e vai fazer not page not found, ele não vai conseguir descobrir o que é. Então, o mundo do trabalho mudou? Mudou. Hoje, a maior transportadora do mundo não tem carro, a maior hoteleira do mundo não tem hotel, o maior repositório de imagem não tem nenhuma foto. Então, mudou, né? A gente migrou para um universo paralelo, que é o universo digital. Há quanto tempo a gente não revela uma foto? Se der problema no nosso computador, a nossa vida, nossos anos de registro, o crescimento vai acabar. Então, o mundo mudou? Mudou. É um novo mundo? Não se pode falar o que vai ser daqui a 10 anos. Eu costumo dizer que existe um trabalho que está sendo discutido, se na verdade está começando, que é o gestor de morte digital. A pessoa morre e aí a família escolhe, olha, eu quero as fotos que estão lá na senha da pessoa e é um patrimônio nosso, eu quero que você baixe, dê pra gente. No Facebook eu quero que você acabe com o Facebook, quero que tire todas as menções do Google, é uma pessoa que vai gerenciar a sua morte digital, porque na verdade hoje a gente tem duas vidas, a gente tem a vida física, real e a digital. Normalmente a digital é sempre bem melhor, né? Que é o que a gente gosta de mostrar. As cores são melhores, a luz é melhor. Tudo é melhor. A paisagem é melhor. Mas são duas vidas paralelas que se vive. E o que vai ser do mundo do trabalho daqui para frente? Eu tenho um filho pequeno, eu não posso garantir que ele não vai ser um piloto de drone ou qualquer outra coisa que se venha inventar. Então, assim, eu defendo que daqui a 100 anos vai se olhar para trás, para esse nosso momento, e vai se apontar como a maior revolução da história da humanidade. Muito maior do que a Revolução Francesa, a primeira Revolução Industrial. Essa é a única revolução e o que é hoje já não é mais. Antes, 200 anos para alguma coisa mudar. Hoje uma coisa é. Hoje mesmo ela não é mais. E tudo muda. E o problema de trabalhar com direito é que, para sempre, se tem que entender a mudança. A gente se preparou e estudou uma coisa e trabalhou durante 15, 20 anos nessa coisa. Essa coisa hoje já não é mais. Então, as pessoas, e relação entre as pessoas é uma coisa muito delicada, mas que é a tônica da nossa vida. Sem dúvida. Eu vou chamar agora, então, para falar um pouquinho mais sobre o futuro das relações de trabalho, a Luísa Mesquita, que é coordenadora de inovação do Instituto de Tecnologia e Sociedade, o ITS Rio. Luísa, a gente está conversando um pouquinho sobre o futuro do trabalho, mostramos um pouquinho aqui do Expresso Futuro e estamos nessa trilha aí de uma cultura do compartilhamento também no mundo do trabalho. Fala um pouquinho para a gente aí como é que vocês têm acompanhado, por exemplo, expansão dos espaços de coworking e outras iniciativas. Oi, boa noite, Cristiano. Então, os espaços de coworking, eles são, na verdade, as novas tecnologias, né, elas estão trazendo novas possibilidades de trabalho e novas relações de trabalho e que estão muito baseadas nesses novos espaços também que estão surgindo, né? Os espaços de coworking é um fenômeno internacional que aqui no Brasil pegou também muito forte.
A gente tem bastante espaços de coworking aqui no Brasil, crescendo cada vez mais. Isso traz, eles estão muito associados a novos valores também, né? Novas relações de trabalho associados a valores sociais, a valores de criatividade, que estão mudando o próprio mercado de trabalho mesmo. Então, é uma mudança muito forte que está acontecendo com a contribuição das novas tecnologias de informação e comunicação. Agora, um outro ponto importante para a gente levar em consideração frente a essas novas relações é a questão da confiança, né? Você tem um novo momento aí de você confiar nesse seu colega de trabalho, mesmo na relação de trabalho com quem você está sendo contratado, né? É que esses espaços de coworking também eles estão muito associados ao movimento empreendedor, ao movimento da economia criativa, que acho que são também mais ligados a profissionais autônomos ou pequenos empreendedores, que estão começando a trabalhar numa nova lógica, né? Numa lógica diferente da lógica que a gente tem nas grandes empresas, naquela relação que a gente traça de confiança entre empregado e empregador. E eu acho que esse espaço de coworking, com essa lógica do pequeno empreendedor e da economia criativa, eles acabam vindo também com esse valor da confiança muito forte, porque esses espaços, eles são feitos, eles são construídos e formados geralmente com uma multidisciplinaridade muito grande. Então, são empreendedores e profissionais autônomos de diferentes setores que começam a ocupar esses espaços, cada um com o seu conhecimento, com a sua habilidade, e eles, por vontade própria, acabam se interagindo entre si, né? E construindo esse valor de confiança. Então, esse valor de confiança nesses novos espaços, ele acontece de uma forma completamente nova e inovadora do que essa relação de confiança que a gente trata nas grandes empresas e no trabalho profissional, né? Vamos dizer assim. Então, eu acho que é uma nova concepção sobre esse valor da confiança, da interação social que a gente também tem nos espaços de trabalho tradicionais e nesses espaços de coworking que é novidade. São novos valores sociais mesmo que estão surgindo nesses espaços de trabalho. Bacana. Luísa, pelo adiantado da hora, eu preciso já me despedir de você, então muito obrigado por ter compartilhado aqui suas ideias conosco no debate. Até a próxima. Até. Muito bem. Eu tenho aí um minutinho antes de encerrarmos, só queria ouvir dos nossos dois especialistas aqui, já que a gente falava para onde vai o trabalho, quais são essas novas relações, e aí como é que o direito tenta correr atrás, né, dessas novas relações, sem saber muito bem, como já disse Rabelo, qual vai ser daqui a 10 anos a profissão do futuro. Tem como a gente tentar prever como é que o direito se adapta nisso? Rapidinho. O direito vai se adequando a esse tipo de situação e a cada momento é necessário que se crie novas leis, novas teorias para que se possa conduzir isso. Então, assim, nós profissionais do direito vamos nos adequando a isso na velocidade que a coisa vai evoluindo. Então, assim, a gente vai estar sempre estudando muito, buscando nos adequar. Para quê? Para garantir a proteção, de alguma forma, daquele mecanismo que foi criado e a gente não sabe nem que ele poderia existir. Muito bem. Rabelo, para encerrar. O direito só existe para resolver os problemas das pessoas e para tornar a sociedade melhor. Esse vai ser sempre o foco, deveria ser o foco do legislativo, deveria ser o foco do executivo, mas as pessoas que trabalham e que pensam no direito sempre vão buscar solucionar os problemas para fazer com que a vida de toda a sociedade funcione melhor. É para isso que a gente está aqui. Muito bem. Então, muito obrigado aos dois pela participação no debate de hoje. Prazer. Valeu. Prazer, Cristiano. Você de casa, obrigado pela companhia. Fica aí a provocação, né, sobre suas novas relações de trabalho e emprego. O debate de hoje fica por aqui. Você pode conferir esse e outros episódios lá no nosso Futura Play. Um abraço para você. Até a próxima.